Olá, pessoal. Vamos falar então agora sobre a nossa terceira aula, né, onde a gente vai falar sobre a evolução da ciência econômica. Se você está assistindo essa aula sem ter assistido as duas primeiras, né, de apresentação e a dois, que é início do conteúdo, retorne lá, assistam elas, para que você possa compreender ali a sequência evolutiva, tá? Bom, como que surgiu, como que evoluiu a ciência econômica? Esse pensamento econômico, ele passou por diversas fases, né? Na aula passada até comentei sobre isso também, que acabam se diferenciando amplamente com muitas discrepâncias e oposições. No entanto, a evolução desse pensamento pode ser dividida em dois grandes períodos, a fase pré-científica e a fase científica econômica. A pré-científica, ela é dividida em outros três períodos: a Antiguidade Grega, a Idade Média ou pensamento escolástico e a fase do mercantilismo. Lembrando que nas aulas complementares eu também detalho essas fases bem certinho, tá? Na parte da Antiguidade Grega, ela se caracterizava por uma forte desenvoltura dos estudos políticos filosóficos. Então, era muito voltado à filosofia e à questão dos porquês, né, da forma de organização política e tal, tá? Grécia, Roma ali. Depois, ela evoluiu para a Idade Média, o pensamento escolástico, onde ela era representada por doutrinas teológicos, filosóficas. Então, aqui começou a fazer uma mistura entre a igreja e a filosofia, a polis filosófica, tá? E as tentativas de moralização das atividades econômicas, porque a igreja ela seguia, né, muito o que estava nos livros, né, nos livros sagrados, e algumas atividades econômicas não eram bem aceitas, bem consideradas dentro da Bíblia, e outras sim, né? E depois a fase do mercantilismo, que é quando houve uma expansão dos mercados consumidores e, consequentemente, do comércio em si, tá? A fase científica, já a fase científica, ela pode ser dividida em, pelo menos ali, quatro grandes fases, tá? Tem autores que vão dizer cinco, seis, sete, oito, mas são quatro grandes grupos. A parte da fisiocracia, a parte da escola clássica, o pensamento marxista e a escola neoclássica, tá? Que não está aqui no slide, mas é o quarto grupo, tá? Que é a escola clássica aperfeiçoada, sem as suas disfunções. A primeira, que era a fisiocracia, ela pregava a existência de uma ordem natural, ou seja, ela defendia a não intervenção do Estado em questões econômicas. Ela chamava de laissez-faire, deixe fazer, entendeu? Que é a tradução dessa abreviação aí. Porque qualquer intervenção do Estado traria certamente ineficiência. O que explicaria um exemplo disso hoje é a questão da Venezuela, onde o Estado quer intervir em tudo e as empresas falam: não, eu não quero o Estado intervindo aqui, se for para ser assim, eu não quero mais, né? Na verdade, lá veio de um processo de estatização, mas tem a ver com essa questão, tá? A fisiocracia, ela defendia essa ordem natural, ela defendia que o próprio comércio se autorregularia, né? Se autorregularia, tá? E com isso conseguiria ter essa natureza funcionando de maneira harmônica. E que se o Estado intervisse, ele estaria indo contra a ordem natural, contra a ordem da natureza. O marxismo, ele cuidava da ordem natural, né, também. Só que ele defendia a harmonia de interesses, né, que também era defendido pelos clássicos, afirmando que tanto um quanto o outro resultava na concepção de renda, na concentração de renda e na exploração do trabalho. Quando falava harmonia de interesse, é o interesse entre o proletariado, né, e o investidor, o capital, o capitalista. Tá? E apesar de fazer parte da fase científica, vale ressaltar que a escola neoclássica e o keynesianismo diferenciam-se dos outros períodos por terem princípios teóricos revolucionários
dentro do pensamento econômico e a gente, né, destaca eles ali em separado desses outros modelos. E na escola neoclássica, foi nela que o pensamento, né, liberal se consolida, surgindo a questão da teoria subjetiva do valor. Então, na teoria keynesiana, procurava-se explicar as flutuações de mercado e o desemprego, suas causas, sua cura e seu funcionamento. Então, na escola clássica, você vinha com os problemas e com a questão do capital para resolver a maioria dos problemas. Só que o capital também gerava problema. E aí a teoria keynesiana procurou explicar esses problemas que o capital causava para aperfeiçoar, assim, ele considerou que essa teoria clássica fosse mais fácil de aperfeiçoar do que a teoria marxista, o pensamento marxista. Tá? E aí o estudo da economia ele vai se destacar entre os de maior importância, que é responsável pela preparação do caminho da eclosão, ou seja, da transformação de formas de civilização mais evoluídas e pelo desenvolvimento de instrumentos de análise que facilita a identificação dos problemas básicos da sociedade e que possibilita o uso mais racional dos recursos disponíveis, tendo em vista a aceleração do processo de desenvolvimento. Então, a ciência econômica, ela visa estudar a escassez, que eu vou falar disso também com mais profundidade, e esse estudo da escassez é para que você seja eficiente com os meios produtivos, tá? Então, enquanto administradores, né, a gente precisa, vou usar uma expressão, né, não dá tiro no escuro, você tem que dar um tiro certeiro porque você tem pouca bala para atirar, né? Então não dá para sair fazendo brincadeira. Eu não gosto muito de usar essa expressão dar tiro não, porque é meio violento, né? Mas acho que é uma expressão que todo mundo conhece com mais facilidade. Então, alguns fatos importantes para considerar na análise da evolução da ciência econômica. O ambiente econômico do autor ou escola da época em que surgiu foi quando você tinha as ideias econômicas vinculadas a um contexto que não impedia extrapolar essas ideias para outros contextos, ou seja, aquilo que eles pensaram era aplicado àquele período e não dava para aplicar ou para replicar em outros períodos, né? E que tem que entender que talvez para aquela época foi certo, mas ainda que hoje pareça errado. E a gente deve interpretar os autores e os seus exemplos e as suas propostas considerando, né, a época que eles viviam, que eles tinham na mão, né? Então não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, né? Era puramente ali observação empírica mesmo. Malemar tinha circulação de jornal, tá? E cada autor ou escola, né, desse pensamento tem por base as ideias de outros autores, né? Então eles pegavam uma ideia e iam aprofundando, iam evoluindo essa ideia. E cada autor desenvolve a sua ideia, a sua concepção de teoria a partir de um conhecimento prévio. E assim, a contribuição de autor pode ser um melhor esclarecimento, uma melhor elaboração, ou até mesmo a refutação, ou seja, de contestar uma formulação, uma ideia anterior, tá? E aí, né, falando, colocando numa linha temporal a evolução da ciência econômica, então a gente tem na antiguidade grega ideias econômicas com caráter mais filosófico, né? O que vai ser da sociedade, como a sociedade vai se alimentar, como a sociedade vai evoluir, né? Na antiguidade romana, as ideias econômicas eram um pouco mais vinculadas à política em si, ao modelo político adotado. No período medieval, que fazia transição com o período, né, da Antiguidade Romana, as ideias eram influenciadas pela moral cristã, né? Então, por exemplo, os prostíbulos, que antes eram, na Idade Romana, na Idade Grega, eram um comércio semelhante a um shopping, né? Algo nesse sentido, né? Um comércio que você ia lá, escolhia o prazer e tal. A igreja começou a combater, né? Trazia isso como uma heresia, e ainda que fosse altamente econômico, rentável, né, para a época, e logo em seguida veio a fase do mercantilismo, que aí passou-se a se deixar um pouco a igreja de lado, não abandonou totalmente, mas passou a priorizar ali o comércio marítimo, principalmente, tá?
E aí com destaque ao comércio de metais preciosos e depois as especiarias, madeira, entre outras questões. Tá? Então, vamos falar aqui da primeira fase, que é a criação científica da economia, né? Então, e lembrando que todas essas aulas aqui, elas estão detalhadas com mais profundidade nas aulas complementares ali no final da disciplina, tá? Então, a fisiocracia, ela surgiu ali por volta de 1760 a 1770, com a questão do liberalismo econômico, né? A fisiocracia, ela supunha que o universo é regido por lei natural, uma lei absoluta e imutável e universal, e que desejava pela providência divina para a felicidade dos homens, né? Era aquela fase do naturalismo e tal. E o ser humano, os homens, não do sexo masculino, né, ser humano como um todo, por meio da razão, eles poderiam descobrir as leis dessa ordem natural, ou seja, pregavam o liberalismo econômico. Então, tinha duas ideias que prevaleciam na fisiocracia, que é muito voltada ao liberalismo econômico. Laissez-faire, deixe fazer, laissez-passer, deixa passar. Tá? Onde que se aplica isso? Deixa fazer. O Estado não tem que dizer o que cada um tem que fazer, como ocorre em Cuba até hoje. Não é você que escolhe a sua profissão. Não é você que escolhe o que você vai fazer. É o Estado que diz o que você tem que fazer, como você vai ser útil para a sociedade. Tá? E o laissez-passer é deixe passar. Não me impeça de vender meu produto, não me impeça de eu comprar um produto de fora. Tá? Então, essa é a ideia de liberalismo econômico. Por exemplo, a Rússia, por conta da guerra, está com muita proibição, vários países estão proibidos de comprar vários produtos da Rússia por conta da guerra, né? Comprar da Rússia é ajudar o comércio da Rússia, é ajudar a Rússia, é ajudar a guerra, essa é a lógica que é feita, tá? Com exceção de pouquíssimos materiais, como ureia, por exemplo, é permitido ainda a compra porque é um país que detém boa parte do estoque mundial. Mas petróleo e gás, por exemplo, que a Europa é altamente dependente, eles estão tendo que buscar isso em outros países, porque se eles comprarem da Rússia, eles vão ter sanção. Determinados tipos de navio não podem abastecer no Brasil, porque senão os Estados Unidos sancionam o Brasil. Tá? Depois eu vou achar algumas reportagens que mostram essa questão ali para vocês. A segunda fase foi a fase clássica da escola clássica. O objetivo dela era estudar as causas do desenvolvimento das nações e como essas riquezas se distribuíam entre os agentes econômicos. Eles analisavam a economia por uma ótica mais microscópica, uma ótica mais, digamos assim, mais detalhista, né? Então, esse tipo de questão, né, é onde teve boa parte dos autores, a maioria dos autores da economia derivam da escola clássica, né, que durou ali de 1780 a 1860, não que ela acabou em 60, né, mas foi a fase mais fervorosa dela, mais que tinha publicações, estudos e tal, adeptos. E você tem Adam Smith, né, com o livro lá que ele publicou da Riqueza das Nações, Thomas Malthus, com a teoria populacional pessimista, David Ricardo, com os princípios de política econômica e tributária, John Stuart Mill, com a teoria revisionista, Jean-Baptiste Say, teoria de Say, com os cursos de economia e política, e o Karl Marx, autor do livro O Capital, né? Então, a escola clássica ela é bem eclética, e você tem aí autores que defendem o liberalismo, autores que defendem o naturalismo, autores que defendem o Estado como agente interventor. Tá? As aulas complementares também detalham profundamente cada um desses autores, cada uma dessas ideias. Tá? E que eu recomendo assistir antes de fazer ali as atividades. A fase 2 foi a fase de elaboração dos princípios teóricos fundamentais. Né? Então, a teoria neoclássica, ela já pegou ali o fim do século XIX e início do século XX. Então, a partir de 1870, o pensamento econômico, já saindo ali da teoria clássica, né, ele passava por um período de incerteza diante algumas teorias que contrastavam, que se opunham à marxista, à clássica e à fisiocrata, né? Povo, livre mercado e ordem natural, né? Ou Estado, livre mercado e ordem natural, essa sequência.
esse período conturbado só teve fim com o advento da teoria neoclássica, em que se modificaram alguns métodos de estudos econômicos e, através desses métodos, buscavam ali a racionalização, tá? Da produção, né? E otimização do recurso escasso, tendo em vista que a economia parte do princípio que os recursos são finitos, ou seja, eles acabam um dia, e por eles acabarem um dia, por serem escassos, eles têm que ser otimizados. Então, conforme a teoria neoclássica, o homem saberia racionalizar e, portanto, equilibraria seus ganhos e os seus gastos. E é nela que se dá a consolidação do pensamento liberal, que era a doutrina de um sistema econômico competitivo, tendendo automaticamente por equilíbrio, uma vez que eu sempre tento competir, fazer o melhor preço, eu perco no preço, ganho no atendimento, né? Ganho na forma de pagamento, no prazo de entrega, ao nível em que se empregava de forma total os fatores de produção. Tá? E a fase 3 foi a fase atual da ciência econômica, que é a partir do keynesianismo, a partir da década de 30, né, por conta da quebra da Bolsa de Nova York, entre outros fatores. Aqui no Brasil você tinha o governo do Getúlio Vargas iniciando, a transição do modelo patrimonialista para o modelo burocrático, a sociedade vinha mudando, né, avançando ali, Primeira Guerra Mundial e por aí vai, né? Então, quando a doutrina clássica não se mostrava mais suficiente diante dos novos fatos econômicos, surgiu o economista John Maynard Keynes, que com as suas obras promoveu uma revolução no pensamento econômico, opondo-se principalmente ao marxismo e ao classicismo. Ele falava, não tem que ser esquerda ou direita, tem que ter um meio termo, tem que ter um ponto que alie seus dois. Substituindo esses pensamentos clássicos por uma nova maneira de raciocinar na economia, ele conseguiu fazer uma análise econômica reestabelecedora do contato com a realidade. Porque esses, né, tanto o Marx, né, com o socialismo, quanto o Smith com o livre mercado, às vezes tinham umas ideias muito viajantes, bem fora da casinha. E seus objetivos eram de principalmente explicar as flutuações econômicas ou flutuações de mercado, o desemprego generalizado, né? Como é que explica uma empresa precisando contratar e muitas pessoas desempregadas, né? Como é que explica que um país é rico, sendo que metade da sua população está desempregada, né? Então, ele passou a focar no desemprego e uma economia de mercado, buscando nesse desemprego a causa e a sua cura, né? Então, buscando nisso o efeito para poder buscar a cura. Então, aqui tem um quadro que sintetiza de forma geral essa, né, período da antiguidade ao século XX, né? Então aqui a gente tem as primeiras manifestações na Grécia e Roma, que foi na época antiga, onde você tinha Platão, Aristóteles, Xenofonte, na Roma, Catão, Varrão, Paládio, Columela, que são autores dessas primeiras teorias, tá? Depois veio a escola medieval, na Idade Média, com Tomás de Aquino, Nicolau Oresmo, Antoine de Florença, entre outros, né? Na fase mercantilista, foi a fase do Renascimento até a primeira metade do século XVIII, né? Então, bastante tempo ali. Você tinha, na Espanha e Portugal, o Álvares, o Ortiz e o Antônio Serra. Na França, o Baudin, o Montesquieu, o Cantillon e o Colbert. E na Inglaterra, o Malines, o Davenant, o Cooper e o Mann, tá? Já o liberalismo, a escola fisiocrata e a escola clássica, eles surgiram na segunda metade do século XVIII, né, com Quesnay, o Gurnard, Turgot, Mirabeau, o Adam Smith, o Malthus, o David Ricardo, Stuart Mill e o Say, tá? John Miller Say. E na escola alemã, é, a escola do socialista e a marginalista anarquista surgiu ali na segunda metade do século XIX, né, 1850 para frente, e aí veio, né, já questionando os modelos capitalistas, os modelos produtivistas, com Karl Marx, Frederick Engels, o Smuller, o Menger, Weiser, Walras, Pareto, tá, entre outros. E aí, né, depois disso, veio a síntese neoclássica, que foi no final do século XIX, primeira década do século XX, com Alfred Marshall, e o keynesianismo a partir de 1930,
tentando botar, né, um meio termo ali em cada uma das teorias e pegar o que elas tinham ali de melhor. Bom, então com isso eu concluo aqui essa segunda aula, pedindo novamente para assistirem às aulas complementares, para vocês fazerem ali atividade, onde eu detalho bem com profundidade vários desses autores e todas essas teorias aqui, tá? Um abraço, até lá. Quem já quiser fazer atividade já deve estar liberado aí a partir de quinta-feira, beleza? Valeu, tchau, tchau.